Graça e paz, vamos mais uma parte do nosso estudo da igreja em Tiatira. Já falamos do versículo, capítulo 2, versículo 18, falamos do versículo 19, falamos do 20. Na verdade, mostramos essas porções para vocês. Agora vamos falar do 21, né? Onde o Senhor diz: Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Deus ele sempre está nos dando tempo para que nós venhamos nos arrepender, né? De todo tipo de obra, de todo tipo de situação que nós venhamos criar, de tudo aquilo que nosso coração impuro, na verdade, cheio de malícia, cheio de coisas que não pertencem ao Senhor, coisas que nos contamina o nosso corpo, nossa alma. Ele está sempre nos dando tempo para que nós venhamos nos arrepender. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer arrepender-se da sua fornicação. Às vezes nós também procedemos desta mesma maneira. O Senhor nos dá tempo para que nós venhamos nos arrepender e nós não nos arrependemos, nós não damos braço a torcer, continuamos com as nossas práticas, continuamos com o nosso velho homem, continuamos com a nossa maneira antiga de viver, não é verdade? Com o mundo em nossas vidas, com o pecado em nossas vidas, mas o Senhor fala: estou dando tempo para que vocês venham se arrepender. Mas no caso dessa mulher aqui na igreja em Tiatira, diz que ela não quer se arrepender da sua fornicação. Fornicação é algo complicado, é pior do que um adultério, na verdade, entre um casal, porque um casal ele pode, né, por algum momento de fraqueza, ter um outro relacionamento e isso acaba, né, de repente se arrependendo e voltando ao laço do lar, voltando ao laço do amor, mas a fornicação está ligado a lucro. Ela fazia tudo isso por lucro, ela se fornicava, ela fazia prostituição com os reis da terra. Ela então se fornicava, ela vivia dessa maneira, com esta prática, na igreja. Então Deus deu tempo para que ela viesse se arrepender da sua fornicação. Eis que a lanço numa cama, e grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras dela. Ali tinha alguns que o Senhor também estava dando chance de se arrepender, para não ser tratado, para não ser, na verdade, julgado pelo Senhor. O Senhor estava dando oportunidade para eles. E então o Senhor continua: arrepender das obras dela. A obra de quem era? Era de Jezebel, daquela mulher. Ela que levava o povo a se corromper, ela que levava o povo a sair do projeto, do plano de Deus, ela que levava o povo a sair do ensinamento que foi levado pelo Senhor e pelos apóstolos, como foi mostrado ali em Atos 16, versículo 14, Lídia recebendo a palavra do Senhor, e ela ali então vivendo a palavra do Senhor, levando adiante, vivendo uma vida de ressurreição, uma vida de uma mulher cheia de vida, cheia de palavra, uma mulher que tinha vocação para levar outras pessoas a se render aos pés do Senhor por meio da palavra do Senhor. Então o Senhor vira e fala: eis que lance uma cama
e em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras dela. Se eles se arrependessem, o Senhor não ia tratar com eles. E ferirei de morte os filhos dela, e todas as igrejas, olha só, saberão que eu sou aquele que esquadrinha as estranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo, porém, a vós, os demais em Tiatira, a tantos quantos não têm esse ensinamento, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Não porei outra carga sobre vós, mas os que tendes, conservai-o até que eu venha, né? Ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com a vara de ferro apacentará, como vaso de barro são quebrados em pedaços, assim como também eu recebi do meu Pai, né? Assim como eu também recebi do meu Pai. Eu lhe darei a estrela da manhã, o Senhor ia dar a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? É o próprio Senhor. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igreja. Vamos ver um pouco o que se fala aqui. Uma cama, 22. Uma cama, não é verdade? Ela não, aqui o 20, ela não quer se arrepender da sua fornicação, da idolatria, não é verdade? Ela tinha ali todo o seu processo já infundido nela, então ela precisava ser tratada. Então o Senhor fala que colocaria ela em uma cama. Uma cama é normalmente usada para quê? Para dormir. Depois que você tem um dia de trabalho, depois que você tem um dia, na verdade, de correria, você vai para a sua casa, para o seu lar, e você faz o quê? Você descansa em uma cama, você dorme em sua cama, você desfruta ali do seu aconchego da sua casa, descansa de modo aqui de modo normal, na verdade, aqui de modo normal, para quem está doente. Uma cama é normalmente usada para dormir e descansar, e de modo anormal para quem está doente. O Senhor indicou aqui que a igreja em Tiatira estava incuravelmente doente e ficará assim até o juízo final. Não a tribulação que a igreja tem sofrido ao longo de toda a era, de todo o tempo, não é verdade? Ao longo de todos os séculos, sendo perseguida, nem a grande tribulação nos últimos 3 anos e meio desta era, que atingirá todos que habitam na terra, mas a porção específica de aflição que o Senhor fará com a igreja em Tiatira sofrer quando a julgar. Quando o Senhor a julgar essa igreja, na verdade, o Senhor fará o que com ela? Colocará ela numa cama, enferma, de modo que ela sofrerá, como está lá em Apocalipse 17. Vamos ver o que diz aqui, Apocalipse 17. Eu quero encerrar essa carta hoje, 17, versículo de número 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher, essa mulher Jezebel, montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Com 7 cabeças e 10 chifres. Versículo 7. E o anjo me disse: por que te admiraste?
eu te direi o mistério da mulher e da besta que a carrega, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres. Versículo de número 16, do mesmo capítulo. 16 do mesmo capítulo, diz assim, ó. Diz assim, do mesmo capítulo, versículo de número 16, do mesmo capítulo. 17, do mesmo capítulo, versículo 16, diz assim: os 10 chifres que viste é a besta, odiarão a prostituta. Quem é? Jezebel. A deixará desolada e nua, desolada em uma cama, enferma, nua, comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Aqui é o juízo do Senhor para com ela. Aqui está se tratando do juízo do Senhor para com ela. Ela vai sofrer por causa de quê? Por causa da sua desobediência, por causa de não ter se arrependido, por causa de não ter se voltado ao Senhor. Continuou com seu coração endurecido e continuou com as suas práticas heréticas, continuou com as suas práticas levando o povo a comer comidas sacrificadas a ídolos, levou o povo a continuar no sistema, na verdade, no sistema ali no sistema papal, na verdade, oferecendo sacrifício, adorando a ídolos, né? Não é isso que a palavra diz? Um deserto é um lugar ermo. Isso indica que a igreja em Tiatira está num deserto onde não há fontes de água preparada por Deus. Ela vai ficar numa situação onde não tem fonte, vai ficar num lugar seco, não vai ter o que beber para mostrar ao apóstolo João que a igreja em Tiatira está neste lugar isolado. O anjo levou até lá. Ele foi levado até lá para que ele pudesse ver a situação, na verdade, que esta mulher se encontraria. Aqui diz o que? A besta aqui é tanto o Império Romano como o Anticristo. Escarlate é vermelho, escuro escuro. E vermelho é a cor do grande dragão. Na verdade, isso indica que o anticristo será com Satanás na aparência. Na aparência. Vamos ver o versículo 7. O que diz? Versículo 7. Na sua aparência. Versículo 16. Vamos ver o que diz versículo 16. 16 para nós. Versículo 16. Os 10 chifres e a besta odiarão a prostituta. Quem? Jezabel. E a farão desolada. Isso quer dizer que o anticristo e os 10 reis perseguirão a igreja em Tiatira. Isso ocorrerá no início da grande tribulação. Eles a tornarão desolada e nua, uma pessoa descoberta, uma pessoa que está totalmente fora do padrão de Deus. O pecado, quando nós pecamos, nós ficamos descobertos, ficamos nus, ficamos sem cobertura. Quando Adão e Eva ali pecou no jardim, eles perceberam que estavam nus. O Senhor veio então e fez o quê? Vestimenta para eles. Eles então perceberam que estavam nus, não é verdade? Né? E aqui, eles a tornarão desolada e nua. Quer dizer que a destruirão, roubarão as suas riquezas e a exporão, comerão a sua carne. Quer dizer que matarão os seus membros
e a queimarão no fogo, quer dizer que a, in, a, ini- a aniquilarão completamente. Isso também indica que a grande Babilônia mencionada neste capítulo é a Babilônia religiosa. Deus permite que o anticristo e os seus 10 reis destruam a igreja em Tiatira. Na verdade, Deus vai permitir que o anticristo e a besta destrua a igreja em Tiatira, na verdade, enquanto Deus vai permitir que eles destruam a igreja de Tiatira. Esse tipo de destruição não deve ser considerado um mártir, mas o juízo de vingança de Deus, enquanto a prostituta denota a Babilônia religiosa que representa a igreja romana. A mulher aqui denota a Babilônia material, que representa a cidade de Roma. Essa cidade é chamada a grande cidade, que tem um reino sobre os reis da terra. Quando João escreveu este livro, Roma era a cidade que tinha o reino sobre os reis da terra. O anticristo e os seus 10 reis odiarão é a prostituta, a igreja em Tiatira, e não a mulher, a cidade de Roma, onde se baseará a sua administração. Essa é a vinda de Cristo, a parousia, no momento que alcançar a terra no fim da grande tribulação, para Cristo tomar plena posse da terra como seu rei. Nessa hora, a grande Babilônia material sofrerá o juízo e cairá. Este anjo com grande autoridade e Cristo, ao descer do céu, a terra se iluminar com a sua glória. Cristo ainda está vestido com uma nuvem, está sentado sobre ela, enquanto aqui a sua glória resplandecente sobre a terra, o que indica que sua vinda à terra está mais próxima do que quanto é mencionado em Apocalipse 10:1 e Apocalipse 14:14. Ele virá do céu, primeiro na nuvem, secretamente, depois sobre ela, abertamente, por fim, resplandecerá sobre a terra para destruir a grande Babilônia, a cidade de Roma, com sua grande autoridade. Isso é rico demais. Essa queda da Babilônia material, a cidade de Roma no fim da grande tribulação, não é verdade? Ela vai ocorrer desta maneira. Mas vamos voltar, porque isso aqui a gente vai estudar lá na frente. Nós estamos agora, vamos ver então o que o senhor falou aqui. Eu sou aquele que esquadrinha o coração, o 23, esquadrinha o coração, né? Traduzido profundo, diz, já falamos. O 24, já falamos. 25, isso indica que a Igreja Católica Romana permanecerá até o Senhor voltar. Ser vencedor aqui é vencer o catolicismo romano. As minhas obras referem-se às coisas que o Senhor realizou e fez e faz. Essas obras estão em contraste com as obras da igreja em Tiatira, que são levadas a cabo sob a influência de Satanás.
reinar com Cristo sobre as nações no reino milenar é um prêmio para os vencedores, como está lá em Apocalipse 20, versículo 4 e 6. 20, 4 e 6. Vamos ver o que diz aqui. 20, 4 e 6. E vi tronos, e aos que sentaram-se neles foi dado autoridade para julgar. Vi também as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e daqueles que não adoraram a besta, nem a imagem, e não receberam a marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. 1000 anos. Amém? Bem-aventurado santo aquele que tem a parte na primeira ressurreição. Sobre essa segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdote de Deus e de Cristo, reinarão com ele durante 1000 anos. Aí você me pergunta, fala assim mesmo, como assim? Como que nós vamos reinar com o Senhor? Vamos para Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 2, diz assim, ó. Ou não sabeis que os santos julgarão o mundo? Ora, se o mundo é julgado por vós, sois dignos de julgar as coisas mínimas. Nós julgaremos e reinaremos com o Senhor. Lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, também fala algo que é muito interessante. 11, 15. Diz assim, ó. 11, 15, se eu não me engano, diz assim, ó. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grande vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém? Isso é maravilhoso. E os 24 anciões que estão sentados nos seus tronos diante de Deus prostrarão-se sobre o seu rosto e adorarão a Deus. Amém? Dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é e que era, porque assumiste o teu trono por poder e passaste a reinar. As nações se enfureceram e chegou a tua ira, e chegou o tempo de serem julgados mortos e o tempo de dar a recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, aos pequenos e aos grandes, e destruir os que destroem a terra. Olha, querido, que coisa rica. Então, nós estamos aqui terminando nosso estudo da igreja em Tiatira, versículo de número 29, o número 7, 29, 28, 27. No reino milenar, aquele que reinar é um pastor. Amém? Está lá em Salmo 2:9. Deus deu a Cristo autoridade para governar nações. Aqui Cristo dá a mesma autoridade aos seus vencedores. Na primeira manifestação de Cristo, os magos e não os religiosos judeus viram a estrela de Cristo. Mateus 2, capítulo 2, versículo 2, versículo 9 e 10. Na sua segunda manifestação, ele será a estrela da manhã. Os seus vencedores que velam pela sua vinda para todos os outros, ele aparecerá apenas como o sol, como está lá em Malaquias 4:2.
O número 7 na Bíblia compõe de 6 mais um. Por exemplo, 6 dias mais um equivale a uma, uma semana, ou de 3 mais 4, como nestes dois capítulos, em que as 7 igrejas estão divididas num grupo de 3 e outro de 4. No fim de cada uma das 3 primeiras epístolas mencionada-se primeiro ter ouvidos para ouvir e depois o chamamento para ser vencedor. No fim de cada uma das últimas 4 epístolas, a ordem é inversa. Isso prova que as primeiras 3 igrejas foram um grupo, que as últimas 4 foram outro. Na criação de Deus vê-se 6 mais 1, enquanto na nova criação de Deus a igreja vê-se 3 mais 4, visto que todas as coisas foram criadas em 6 dias, e o número 6 representa a criação, especialmente o homem, que foi criado no 6º dia. O 7º dia, como a conclusão dos 6 dias anteriores, foi aquele em que Deus descansou. Portanto, o número 1 representa o Criador único. Desse modo, 6 mais 1 significa que todas as coisas foram criadas para Deus, a fim de realizar o seu propósito. O Criador único, Deus, é triuno, representado pelo número 3, visto que a criação é representada perante Deus pelos 4 seres viventes, como está lá em Apocalipse 4, versículo 6, 9. O número 4 representa as criaturas, especialmente o homem. Portanto, 3 mais 4 quer dizer que Deus é acrescentado ao homem que criou, e assim o seu propósito é realizado. A igreja não é somente criatura, mas a criatura mais o Criador, como Deus triuno, que lhe é dispensado. Ela é o verdadeiro número 7, o 3 verdadeiro, o Deus triuno adicionado ao verdadeiro 4, o homem criado. Portanto, o número 7 denota completação no mover de Deus, primeiro na velha criação e depois na nova criação. Amém? Então, queridos, essa é a palavra que nós estamos desfrutando, não é verdade? E aqui ela termina dizendo que quem tem ouvido